Uma nova descoberta submersa na costa do Egito pode finalmente revelar pistas sobre o túmulo perdido de Cleópatra. Pesquisadores encontraram indícios de pisos de pedra polida, blocos cimentados, âncoras de navios e grandes ânforas, todos datados da época da última rainha do Egito. A exploradora da National Geographic, Kathleen Martinez, afirma ter encontrado uma pista fundamental a 50 quilômetros de Alexandria, na cidade costeira de Borg El Arab. Para ela, a resposta para o paradeiro do túmulo perdido de Cleópatra pode estar escondida sob as águas do Mediterrâneo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Durante a investigação, arqueólogos subaquáticos, entre eles Kathleen, identificaram fileiras de estruturas gigantes no mar Mediterrâneo. Algumas delas podem ter sido colunas com mais de 6 metros de altura. Esses achados fazem parte da exploração de um porto submerso que pode ser uma peça essencial no quebra-cabeça da busca pelo túmulo perdido da rainha egípcia Cleópatra e também revelar detalhes da atividade marítima do Antigo Egito. A equipe localizou o porto submerso rastreando um túnel já conhecido com 1.305 metros de comprimento, que parecia ligar o antigo templo de Taposiris Magna ao mar. O templo fica a cerca de 48 quilômetros de Alexandria e, para Kathleen Martinez, Taposiris Magna é o ponto-chave para encontrar o túmulo de Cleópatra. Mas essa hipótese divide a comunidade arqueológica, com muitos pesquisadores discordando dela. As descobertas foram anunciadas em 18 de setembro pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, publicadas pela National Geographic e apresentadas no documentário O Último Segredo de Cleópatra, e vem dando o que falar na comunidade científica. Nas descobertas, foram identificadas 337 moedas, muitas delas estampando o rosto da própria Cleópatra, além de cerâmicas, vasos de calcário usados para armazenar alimentos e cosméticos, estátuas, um anel de bronze dedicado à deusa Hathor e um amuleto em forma de escaravelho com a inscrição "A Justiça de Ra brilhou". Segundo o Ministério, o anel e os fragmentos de cerâmica ajudaram a datar a construção do templo para o século I a.C., exatamente o período em que Cleópatra viveu. Entre as descobertas também chamaram atenção uma pequena estátua feminina com um diadema e um busto de calcário representando um rei, peças que reforçam a importância simbólica e religiosa do local. No documentário, Bob Ballard, também outro arqueólogo envolvido nas pesquisas, resume o impacto da descoberta. "Eu faço isso há 50 anos, já estive debaixo d'água, nunca vi nada assim. Isso claramente parece ser feito pelo homem." Ballard, renomado oceanógrafo, foi também o responsável pela descoberta dos destroços do Titanic em 1985 e agora deve voltar aos rumos das grandes descobertas. Segundo detalhes revelados pela Nat Geo História, Cleópatra pode ter sido enterrada numa caverna escondida que desapareceu da superfície há 2.000 anos. Para Martinez, pesquisador original, isso explicaria por que o local permanece um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Isso torna o templo verdadeiramente importante. Ele reunia todas as condições para ser escolhido como local de sepultamento de Cleópatra, ao lado de Marco Antônio, explica um dos arqueólogos envolvidos, relembrando o político romano que morreu após perder a batalha na costa da Grécia para o Império Romano. As descobertas não são as primeiras do tipo. Em 2022, Martinez já havia anunciado a existência de um túnel de 1.300 metros que se estendia até o mar e que teria sido construído durante o reinado de Cleópatra. 12 metros do túnel ainda estão acima da superfície. O restante está completamente submerso. No local, vasos e cerâmicas do período ptolomaico foram encontrados. Agora, uma nova escavação de 3 meses está começando no templo e no sítio submerso.
Martínez, que começou como advogada criminal na República Dominicana antes de migrar para a diplomacia e arqueologia, acredita que essa descoberta é um passo decisivo na sua busca de 20 anos pelo túmulo de Cleópatra VII. Vale retomar rapidamente o capítulo mais marcante da história dos governantes envolvidos, Cleópatra e Marco Antônio. Os dois se apaixonaram após o assassinato de Júlio César e viveram um romance secreto por 11 anos, um relacionamento marcado por luxo, poder e excentricidade. A rainha costumava surpreender Marco Antônio com entradas triunfais pelo mar, como a famosa barcaça dourada acompanhada de música ao vivo. Durante uma campanha expansionista romana na África, o exército de Otaviano enfrentou as forças egípcias no mar e, após a derrota, Marco Antônio se esfaqueou dentro do mausoléu de Cleópatra. A rainha, diante da iminente captura pelas tropas de Roma, também tirou a própria vida, supostamente com o veneno de uma cobra, embora essa versão jamais tenha sido confirmada. Depois disso, os corpos desapareceram por completo. Nenhum registro, nenhum túmulo, nenhuma referência direta. A história mergulhou em silêncio, transformando-se em lenda. Ela teve de escolher um lugar onde se sentisse segura para a sua vida pós-morte com Marco Antônio, explica Martínez. Os mistérios em torno da sua morte continuam a intrigar especialistas. Mesmo vivendo apenas 39 anos, Cleópatra deixou uma marca profunda no mundo antigo, como uma das raras mulheres a governar o império e a última faraó do Egito. Nascida em Alexandria em 69 a.C., ela ascendeu ao trono aos 18 anos e governou por um período marcado por disputas, alianças estratégicas e constante pressão romana. O seu reinado chegou ao fim em 30 a.C., após a derrota para Otaviano, conhecido posteriormente como Augusto, o primeiro imperador de Roma, na decisiva Batalha de Áquio, em 31 a.C. Segundo a lenda, em vez de se deixar capturar pelos romanos, Cleópatra teria permitido que uma áspide venenosa a picasse em Alexandria, como já dissemos, mas as circunstâncias exatas da sua morte permanecem desconhecidas, com alguns pesquisadores sugerindo que ela morreu ao ingerir veneno. A partir dessa pista crucial, a hipótese ganhou ainda mais força. Para Martínez, fazia sentido que Cleópatra tivesse escolhido um local que refletisse a sua identidade espiritual, como uma governante vista pelos egípcios como a própria manifestação de Ísis na terra. Ser enterrada num templo dedicado à deusa seria não apenas simbólico, mas estratégico, uma forma de garantir proteção na vida pós-morte e reforçar a sua linhagem divina. A descoberta da placa de fundação do templo em 2005 mudou o rumo da pesquisa e foi o que possibilitou as novas descobertas após vários anos. Com a confirmação de que o templo realmente era consagrado a Ísis, Taposiris Magna se tornou, na visão da arqueóloga, o cenário mais provável para abrigar o túmulo perdido da rainha. Desde então, as escavações contínuas revelaram câmaras subterrâneas, túneis inundados, artefatos ptolomaicos e estruturas que sugerem rituais funerários complexos, alimentando a teoria de que ali pode ter ocorrido o sepultamento da faraó. Para Martínez, cada novo achado reforça a possibilidade de que o mistério que intriga o mundo há 2 milênios esteja finalmente prestes a ser solucionado. Semanas depois, a equipe também encontrou centenas de moedas de bronze com o rosto e nome de Cleópatra no local, um indício poderoso de que a região tinha ligação direta com a última rainha do Egito. Desde então, Martínez e seus colegas passaram a reunir uma série de achados importantes, incluindo o extenso túnel identificado a 13 metros abaixo de Taposiris Magna e revelado ao mundo em 2022. Quando os especialistas perceberam que a estrutura parecia seguir em direção ao mar, Martínez imediatamente acionou Robert Ballard para investigar o que o túnel poderia estar indicando
no trecho submerso. Durante mergulhos arqueológicos, a equipe encontrou o que parecia ser um porto interior completamente submerso, hoje coberto por corais. Mapas antigos revelaram que há 2.000 anos a linha costeira ficava cerca de 4 quilômetros à frente do ponto atual, o que reforça a ideia de que a região sofreu afundamentos significativos ao longo dos séculos. O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, Mohammed Khaled, afirmou que a descoberta do porto submerso representa um avanço significativo para a arqueologia marítima egípcia, especialmente porque o sítio sequer é citado nas fontes antigas, tornando-o um achado completamente novo na história da região. Depois de 2 décadas de investigação, túneis revelados, portos submersos, artefatos raríssimos e uma busca que atravessou fronteiras entre terra e mar, Kathleen Martinez acredita estar mais perto do que qualquer arqueólogo já esteve de resolver um dos maiores mistérios da história. Onde está o túmulo de Cleópatra? Mas, por enquanto, o mistério permanece vivo. E só futuras escavações dirão se estamos diante de uma pista promissora ou do maior enigma arqueológico que o mundo ainda não conseguiu decifrar. O que achou desse tema? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia especial. A gente se vê no próximo vídeo.